mais uma vez ao vivo aqui pela nossa página no Facebook para fazer uma transmissão dos nossos encontros semanais às terças-feiras, às 8 da noite, nossos diálogos em rede. Esta semana falaremos sobre serviços públicos. Temos alguns assuntos para tratar com vocês, algumas propostas que a gente gostaria de dialogar com vocês. Eu hoje não vou poder interagir ao vivo com vocês, mas podem colocar as suas considerações e perguntas e depois eu responderei a essas perguntas diretamente no link dessa postagem. Eu agradeço mais uma vez pela compreensão de todos, aqueles que estão assistindo ao vivo, os que vão assistir depois a esse vídeo já gravado. Tem sido muito legal a interação com as pessoas, tem sido muito bom ouvir as considerações, ouvir as contribuições de todos, para que a gente possa construir propostas sustentáveis para a cidade de Guarujá. Nossa cidade que vem passando por uma série de problemas, uma cidade que está desgastada na sua gestão pública, que está desesperançada, que está com uma expectativa muito negativa em relação ao resultado das próximas eleições. Muita gente tem falado comigo sobre isso. E agora, o que a gente faz? Estamos sem opção? Não, nós temos opção sim. Você pode dialogar com a gente aqui na rede, com outros pré-candidatos que estão apresentando suas propostas. Conheça, ouça, dê a sua contribuição, pergunte. É importante que você participe e debata. Agora, já tem um problema muito grande em relação a essa questão política, que é o medo de falar, o medo de perguntar, o medo, inclusive, de ouvir. Tem gente que se fecha como uma concha para não ouvir os pré-candidatos que vão se tornar candidatos a partir do dia 16 e que precisam bater na porta das pessoas, das entidades, das empresas, para oferecer os seus projetos para a nossa Guarujá a partir de 2017. Nós estamos aqui fazendo essa construção coletivamente com você e é muito interessante porque é dessa forma que a gente vai conseguir ter êxito na discussão e apresentar propostas melhores para a nossa cidade. O tema de hoje, serviços públicos, nós vamos começar falando a respeito do primeiro assunto, que é o transporte público. O transporte público está com uma licitação na rua. Para você que é usuário do nosso sistema de transporte coletivo municipal sobre rodas, os ônibus da nossa aviação translitoral que circulam pela nossa cidade, muitas queixas, mas também há que se reconhecer que a nossa cidade tem uma complexidade muito grande em relação à questão do transporte público, pela sua geografia, uma geografia que é extensa, são quase 144 quilômetros quadrados de cidade, totalmente espalhada, né? E que precisa dar conta de fazer com que haja mais facilidade para as pessoas se deslocarem, porque muitos dos bairros não oferecem o desenvolvimento econômico adequado para a pessoa poder permanecer nele, tendo seu emprego ali. Não, as pessoas vão se deslocar, muitas vezes até se deslocam para outras cidades. Nós temos um fluxo muito grande de pessoas se deslocando de Guarujá para Santos, de Bertioga para Guarujá, através da travessia de Vicente de Carvalho ou da travessia do ferryboat, pelo sistema de barquinhas, de catralhas e de balsas com automóveis também. Isso tudo é tema de transporte público, a questão da mobilidade urbana, na qual vem se traduzindo esse tópico do transporte público, mas eu queria focar no dia de hoje, especificamente na questão do transporte público sobre rodas, os ônibus coletivos que fazem o transporte da maior parte dos trabalhadores da nossa cidade. Nós temos algumas questões em relação a isso. A primeira delas é: a concessão é adequada? A concessão de transporte público no município de Guarujá é adequada no atual modelo, que é o modelo de monopólio, em que só uma empresa explora o serviço? Nós temos clareza de que apenas uma empresa oferecendo serviço de transporte público pode não ser a melhor solução se essa empresa não tiver um contrato em que as exigências em relação à quantidade de linhas, as rotas que essas linhas devem percorrer, a sua forma de tarifação, que deve ser levada em consideração em relação ao fluxo de passageiros e também a quantidade de quilômetros que cada linha percorre, e ao tipo de veículo que é oferecido para a comunidade utilizar, juntamente com a tecnologia desses veículos. Isso tudo, na medida em que se ofereça em monopólio, pode ser muito ruim para o cidadão. Por quê? Porque o serviço pode não ser adequado. Outro ponto importante que deve ser considerado é o tempo de concessão desses serviços, que não pode ultrapassar 10 anos, que é um período bastante interessante para uma empresa poder fazer o investimento, explorar o serviço e receber o seu lucro, porque toda empresa tem que ter o seu lucro, obviamente,
né? Mas passando de 10 anos, a gente já começa a ter um envelhecimento de frota, uma perda do nível de exigência por parte daqueles que têm a responsabilidade de cobrar pela exigência desses serviços. 10 anos passam aí praticamente 2 governos e meio pelas mãos dessa mesma empresa, então você passa a ter também uma mudança muito grande de gestores públicos na administração desse contrato. Então a gente entende que o monopólio não é a melhor forma, mas deve-se muito bem pensar em relação ao modelo de transporte que é oferecido para que a empresa também não fique sufocada em relação ao seu retorno econômico que precisa ser oferecido também no sistema de transporte. Nós não temos, no atual momento, a condição de oferecer um sistema de transporte sem concessão, um sistema de transporte municipalizado. Por quê? Porque o nosso orçamento municipal não tem sobra para que a gente faça um investimento na aquisição de equipamentos para oferecer o serviço de transporte. Então, seria um sonho termos uma empresa municipal de transporte coletivo, mas infelizmente não é possível pensar nisso, pelo menos numa perspectiva dos próximos 4 anos do próximo governo. A segunda questão importante é se essa tarifa que é cobrada atualmente, e a que está hoje no edital, o edital prevê uma tarifa de R$ 3,70 para a próxima empresa que vai explorar o serviço de transporte público em Guarujá, se é uma tarifa justa pela característica do serviço que está sendo cobrado dessa empresa. A gente leu com bastante cuidado o edital de licitação e a gente percebeu que o veículo que é cobrado dessa empresa que vai explorar o transporte no município não é um veículo mais moderno que os atuais. São ônibus em chassis de caminhão, com a mesma estrutura que tem os ônibus atuais. É óbvio que eles têm um incremento de tecnologia, porque falam em sistemas de tarifação mais inteligentes, podendo usar a digital para você poder passar pela catraca. Tem uma forma de cobrança mais tecnológica, mas que não muda muito a realidade atual, né? A realidade atual é uma realidade em que os ônibus não têm um sistema de cuidado, né, maior para o conforto do usuário que esses ônibus hoje oferecem para a gente. São ônibus que são montados, como eu falei, em chassis de caminhão. Então, o amortecimento dele para uma cidade como a nossa não é minimamente adequado. Em termos de conforto, a única coisa que se colocou no contrato que se pensa em relação ao conforto que os ônibus têm que oferecer, que os veículos têm que oferecer, é que ao final de um período prolongado, que são 10 anos, se eu não me engano, os ônibus têm que ter ar-condicionado. Há uma meta a ser atingida a cada ano do contrato para que os veículos possam ir recebendo os aparelhos de ar-condicionado. O que chama a atenção da gente é que, por se tratar de uma licitação nova, por que todos os ônibus exigidos já não vêm com esse requisito no contrato? Todos, ao serem colocados em circulação, já têm um ar-condicionado em funcionamento. A terceira questão que nós estamos levantando é em relação aos terminais. Terminais de passageiros são apenas 2, um terminal no Ferryboat e um em Vicente Carvalho, se eles são suficientes. Nós temos o entendimento que não. Nós deveríamos ter, no mínimo, mais um terminal lá no final da Enseada e mais um terminal também na região da Praia do Perequê, porque são lugares em que você pode ter ali a possibilidade de entrar no ônibus a partir do Perequê em direção, fazendo transbordo em direção ao Rabo do Dragão, ao final ali da rodovia que leva até a travessia para Bertioga, e dali até a Enseada, com a possibilidade também de um microterminal para que os usuários possam fazer o transbordo para outras linhas e que a gente possa otimizar essas linhas em direção a outros bairros. Talvez até se pensar num terminal de passageiros na região entre a Vila Zilda e Morrinhos, onde a gente tem um fluxo muito grande de pessoas e a possibilidade ali de projetos habitacionais que vão colocar cerca de 20 mil moradores a mais nos próximos 4 anos ali naquele bairro. Então, a previsão de aumento de linhas, do aumento da redução do tempo de intervalo entre elas e da possibilidade de terminais de passageiros mais espalhados pela cidade, para que esses terminais possam agilizar e facilitar o sistema de cobrança, embarque e otimizar o funcionamento das linhas, facilitando o deslocamento das pessoas pela cidade, são questões que deveriam estar previstas nesse modelo de contrato. E a gente levanta também que esses terminais já existentes, que são verdadeiros shoppings, o terminal Ferryboat é um shopping com cinema, com lojas, por que esses terminais não estão apontados no contrato que será feito com essa nova empresa, uma vez que a gente
imagina que é uma nova empresa que vai vencer a licitação, por que esses terminais não se transformam também na possibilidade de baratear a tarifa, para que os ganhos com a exploração dos terminais possam ser utilizados na manutenção dos mesmos, mas também na possibilidade da redução das tarifas, uma vez que esses terminais podem gerar receita para a empresa que vai usufruir deles ou prestar serviço para os nossos cidadãos que necessitam de transportes, se utilizando dessa estrutura já existente. Outro aspecto importante é em relação ao modelo do sistema de transportes aqui no município de Guarujá. Ele é suficientemente moderno para atender às demandas e às necessidades das pessoas e dos usuários? A gente compreende que um sistema moderno, ele previamente deve oferecer veículos modernos, terminais mais adequados para que as pessoas não percam tempo na espera e tecnologia para o acompanhamento e monitoramento da linha que se espera em cada ponto de ônibus. Então, hoje é possível, com o sistema de GPS que já está instalado nos ônibus, que através de um aplicativo a gente consiga ter acesso ao tempo que esse ônibus vai demorar para chegar no ponto de espera, no ponto em que o cidadão está. Por que essa tecnologia não é oferecida ainda? Então, essa é uma questão importante que deveria ser pensada. E uma outra questão também é a agilidade na criação de linhas. A lei não deveria prever as linhas que serão oferecidas. A lei deveria prever a possibilidade dessas linhas serem discutidas diretamente entre o gestor do sistema de transporte, que deveria ser um gestor com participação não só do poder público, mas de um conselho municipal com a participação da sociedade, com um conselho de usuários do serviço de transportes, que deveria estar participando ativamente da gestão desse sistema. Porque em alguns momentos, como por exemplo na época da temporada, a alteração de rotas ou a criação de novas linhas, na época de grandes eventos na cidade, a possibilidade de criação de linhas temporárias, ou até mesmo em alguns períodos de demanda maior por transporte em determinadas regiões, que esse sistema pudesse ser alterado. A lei, para se permitir que se altere essas linhas, ela precisa de aprovação da Câmara o tempo todo, o que acaba, de certa forma, dificultando essa agilidade que o usuário quer, que o usuário precisa. E, por fim, uma questão relevante também diz respeito à política de isenções que o nosso sistema de transporte público oferece. Nós temos hoje isenções para alunos em meia tarifa, isenções no dia de aniversário da cidade, isenções no último domingo do mês, isenções para idosos acima de 60 anos, isenções para pessoas com deficiência, embora os veículos não estejam todos eles adaptados e oferecendo conforto e segurança para o embarque das pessoas que têm dificuldade de mobilidade, e também o passe livre municipal, que é uma conquista dos estudantes, da qual eu participei lá atrás, juntamente com o movimento estudantil, quando eu fazia parte do diretório acadêmico lá na Faculdade Dom Domênico. A questão é a seguinte: estas isenções somadas, elas têm peso sobre o financiamento do sistema de transporte público no nosso município. Precisamos repensá-la. Precisamos repensar o modelo de isenções para a gente possa dar mais a quem mais precisa, de modo que não haja fraudes, porque hoje há muitas denúncias de fraudes em relação ao passe livre, que não é utilizado adequadamente, porque muita gente recebe e não precisa, de modo que outros que precisam, como por exemplo, quem ajuda muitas vezes um cadeirante, quem é acompanhante de um cadeirante que não tem a isenção na atualidade, que deveria ter no nosso entendimento. Então nós queríamos ter um conselho municipal de transporte público que a gente pudesse discutir política de isenções de melhor qualidade. O segundo tópico, em relação à questão dos transportes, dos serviços públicos do município, é a limpeza urbana e a manutenção dos espaços públicos. A gente tem algumas propostas importantes. A primeira delas vem em decorrência dessa pergunta: não seria mais adequado que cada bairro tivesse sua própria equipe de manutenção? É óbvio que sim. Como eu falei, a nossa cidade é muito espalhada. Nós temos muitos bairros que não têm uma presença mais ativa do poder público. Eu costumo muito dar o exemplo lá do Perequê, que é o bairro mais distante
da sede da Prefeitura Municipal. Se lá no Pequeno, a gente está para falar de um outro extremo da cidade, em Santa Cruz dos Navegantes também, que fica lá na outra ponta, na ponta oeste da nossa ilha. Se nesses lugares nós tivéssemos equipes de manutenção com moradores locais, em programas de cooperativas de trabalho, em que essas pessoas pudessem fazer a limpeza das ruas, a limpeza das praças e a manutenção mais básica dessas localidades, nós teríamos um custo muito menor e geraríamos uma quantidade enorme de postos de trabalho, fazendo com que a economia local, a economia desses bairros pudesse ser melhorada, porque nós daremos ocupação para pessoas que teriam renda e poderiam consumir no próprio bairro e teríamos uma cidade muito mais bem cuidada, com os canais mais limpos, com menos mato nas calçadas, com as ruas mais limpas e saneadas, com as praças sendo mantidas para que as pessoas possam utilizá-las todos os dias e não apenas nos momentos em que tem evento ou quando alguém vai fazer alguma inauguração naquele lugar. Então, a primeira pergunta aqui, nós temos a resposta. É possível que a gente melhore a manutenção dos nossos espaços públicos e das nossas ruas, oferecendo para as cooperativas que podem ser criadas ou até mesmo potencializando as cooperativas que já existem, para que elas ofereçam a obra para ficar mais barato para a gente pagar e a gente vai deixar o dinheiro aqui na cidade, não no bolso de empresários. E por que nós temos que pagar tão caro por serviços que são tão simples? É exatamente respondendo a isso que a gente propõe as cooperativas, para que a gente possa baratear o custo de manutenção da cidade e que sobre dinheiro para a gente aplicar na melhoria da infraestrutura desses espaços públicos, com a manutenção mais efetiva do sistema de disponibilidade, né, de equipamento nas nossas praças, o sistema de coleta de águas pluviais, né, da drenagem, a coleta e a limpeza, a poda de árvores e a coleta desse material de poda de árvores, que poderia ir para uma usina de processamento dessa matéria orgânica e virar depois adubo para uma horta comunitária em cada bairro, que poderia ser mobilizada através de serviço de mutirão com a comunidade, ou até mesmo para produzir adubo, para que a gente possa oferecer aí um horto com árvores, mudas de árvores para replantar as ruas da nossa cidade. Então é muito simples fazer muitas coisas, reduzir o custo e a gente parar de contratar a empresa que cobra caríssimo por serviços que são muito simples de serem feitos, porque não exigem grande conhecimento de engenharia. O tamanho da nossa cidade é um problema, sim. É uma cidade muito grande, como eu falei, é a terceira vez que eu falo isso, e muito espalhada, diferentemente de Santos e São Vicente, que tem um tamanho parecido com Guarujá, mas são duas cidades no mesmo lugar, na mesma ilha. A nossa ilha de Santo Amaro é uma ilha que tem uma dimensão que é bastante grande. Mas se a gente tiver inteligência, se a gente tiver competência técnica, se a gente tiver um olhar para um modelo novo de sistema de trabalho que se utilize, como eu falei, daquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso povo, que é a nossa gente, a gente consegue dar conta da melhoria da nossa limpeza urbana e da manutenção dos espaços públicos. O próximo tópico é a coleta, voltar uma aqui que passou, a coleta de resíduos e a coleta seletiva. Nós temos um contrato muito caro de coleta de lixo, as pessoas conhecem assim, que é uma coleta de resíduos que devem ser coletados segundo a legislação brasileira, e aqui a gente tem o primeiro tópico é esse, né? A legislação brasileira atual não tem no nosso modelo de coleta o respeito, né? O respeito do nosso modelo não é adequado à lei nacional, nós tínhamos que adequar a nossa coleta à lei nacional fazendo a coleta dos resíduos e a coleta seletiva em toda a cidade. O contrato não está adequado a essa demanda. E por que as cooperativas, que nós temos conhecimento de duas que atuam no município, a Cooperbem e a Cooperativa Mundo Novo, essas duas cooperativas elas não recebem apoio suficiente da municipalidade. Nós queremos que o modelo de contrato de coleta preveja que se priorize a coleta seletiva utilizando as cooperativas que já existem no município e também novas cooperativas que possam surgir, porque essa é uma possibilidade que tem que estar aberta para qualquer cidadão que queira participar desse processo, gerando não pela empresa coletora,
mas por cooperativas de trabalho que vão receber todo o apoio da municipalidade e investimento público para fazer esse trabalho bem feito da maneira que deve ser. Outro tópico importante é em relação à logística reversa. Você sabia que as empresas que geram resíduos, mesmo aquelas que nos vendem produtos que nós consumimos nas nossas casas e que depois viram lixo que a gente vai colocar lá na rua para o caminhão passar e coletar, para o caminhão passar e levar, a empresa que nos vendeu determinados produtos, elas são responsáveis por coletar aquilo que ela nos vendeu e dar a destinação adequada? A gente chama isso de logística reversa. Por exemplo, as indústrias de pneus, que quando o pneu está inservível, quando você não vai mais usar aquele pneu e troca por um novo, você deixa o pneu na empresa na qual você comprou o seu pneu novo e ela tem que, juntamente com a fábrica, dar um destino ambientalmente correto para esse material que não vai mais ser utilizado. Assim é com muitos produtos. Então, nós precisamos de uma política no município que leve em consideração essa questão e que oficialize na gestão pública uma cobrança maior por parte do município às empresas que contribuem para a geração de resíduos por aqui, de modo que a gente possa ter uma maior conscientização do usuário, do cidadão, do munícipe e também dos empresários que se utilizam da riqueza que a nossa cidade oferece, para que a gente possa ter uma menor geração de resíduos, porque isso vai baratear o custo da coleta seletiva e também da coleta dos resíduos que vão para o aterro sanitário. Nós temos um aterro sanitário que é em Santos, o qual recebe o lixo que é coletado aqui no nosso município e que está com os seus dias contados. Então, nós temos que pensar em essa questão de uma maneira metropolitana. Por isso que nós queremos criar uma política de resíduos que tenha um enfoque com a problemática metropolitana e que seja pensada a solução de maneira coletiva. Estive participando essa semana do Fórum da Agenda 21 e fiquei muito feliz de saber que esse é um tema que está sendo muito discutido na Agenda 21 e que lá existem acúmulos de discussões que podem apontar soluções para esse problema e que a gente com certeza vai utilizar essa expertise, essa experiência das pessoas que têm participado dessa construção coletiva lá no fórum, para que a gente possa criar uma política que seja mais moderna, mais adequada e mais barata para a nossa cidade. Por fim, lixo é um valor. Lixo tem um valor. A gente fala de resíduo. E a gestão sustentável de uma cidade deve levar em consideração que esse valor precisa ser transformado em riqueza. Por isso nós temos que diminuir os resíduos que vão para o aterro e aumentar a capacidade de transformar os resíduos que têm valor econômico em renda para a população da nossa cidade. Essa é uma maneira inteligente de fazer a gestão dos serviços de coleta de resíduos e de coleta seletiva em Guarujá, e essa é a proposta que a rede tem aqui para a nossa cidade. E o próximo tópico, agora nós vamos falar basicamente aqui, rapidamente, não passou ainda, passou agora, da iluminação pública, que é feita por duas empresas aqui no município de Guarujá, no distrito de Vicente de Carvalho, uma empresa, e na sede do município outra empresa. Essas concessionárias devem ser fiscalizadas ativamente pelo Poder Público Municipal. O Poder Público Municipal tem uma força enorme por conta da legislação atual. Os serviços públicos básicos, como a coleta de lixo, como a manutenção da cidade, como a oferta de iluminação pública, como o saneamento básico, o fornecimento de água tratada, que nós já vamos falar daqui a pouco, esses são serviços que têm que ser fiscalizados, monitorados, e que a cobrança pela qualidade deles em relação às empresas que os oferecem é uma responsabilidade da municipalidade. O município, o poder público, o prefeito, a prefeita, a Câmara de Vereadores não podem existir obrigação de empresas que façam da maneira correta e com a melhor qualidade possível esse serviço. Então, a gente quer criar uma metodologia para que a gente possa cobrar essas empresas em relação a esses serviços, que elas ofereçam qualidade, mas também uma metodologia que permita a aprovação, está erradinho aqui, faltou um O ali, foi erro de digitação, mas que a aprovação dos projetos novos na cidade, projetos, por exemplo, de edifícios, ou empresas que venham se instalar aqui, que eles tenham incentivos com o selo verde.
Nós vamos gravar um programa específico sobre a questão do selo verde, que é uma proposta que a rede tem aqui para Guarujá, para que as construções, os nossos projetos e empreendimentos que vêm para a cidade tenham agilidade, se respeitarem as normas que a sociedade e a sustentabilidade, a sociedade cobra e a lógica da sustentabilidade oferece. Por exemplo, nos edifícios, a iluminação com lâmpadas de LED, a geração própria de energia, a geração própria de energia para o aquecimento da sua água, por exemplo, que pode facilitar a redução do consumo de eletricidade no município. E nós queremos fazer isso já a partir da prefeitura. Projeto que tenha financiamento por parte das próprias empresas, e a gente sabe que isso é possível porque elas fazem isso em outros municípios, e que a gente possa gerar o aquecimento da água das nossas escolas e dos próprios municipais e a geração de energia a partir de pequenas estações de energia eólica, também energia fotovoltaica e solar, nos próprios municípios, público municipal, participação das concessionárias que têm por obrigação do contrato que elas mantêm de concessão e também porque existe um fundo de financiamento para essas inovações tecnológicas que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia e Eletricidade do Brasil, que é a agência reguladora desse serviço, oferece. Então nós vamos buscar esse financiamento para que a gente possa melhorar e otimizar e mostrar para a sociedade que é possível fazer isso. Então nós queremos incentivar que a modernização da geração de eletricidade no município aconteça a partir da iniciativa pública. E também a modernização do parque de iluminação da cidade. Nós queremos buscar financiamento para que a menor custo, porque quem paga a conta da iluminação pública é você, munícipe. A taxa de iluminação pública vem cobrada lá na sua conta. O município apenas recebe de você e repassa para a empresa. Então nós precisamos gerir melhor o dinheiro que você paga para que a gente possa ter uma iluminação melhor nas ruas da cidade. É inadmissível que as ruas fiquem apagadas porque você está pagando isso. E nos bairros em que essa taxa não é cobrada, a gente precisa incluir as habitações no sistema de tributos do município, mesmo que seja com IPTU, com cunho social, para que as pessoas possam efetivamente ter o serviço público oferecido e pago, obviamente, por aqueles que o consomem. Essa é a sociedade de Guarujá. E, por fim, a regulação dos serviços públicos, que é um tema que nós estamos colocando aqui e que se soma com o próximo tópico que a gente vai falar. Regulação é o seguinte: o poder público concede o serviço, a gente dá o direito de uma empresa explorar e fornecer o serviço para a gente. Ela cobra uma taxa pelo serviço que ela oferece. Com essa taxa ela ganha dinheiro, são empresas privadas hoje. A gente ainda tem na cabeça, são empresas públicas, não são mais. São empresas privadas, elas têm lucro. E o lucro delas vem daquela conta que a gente está pagando. Acontece que a taxa de lucro está no contrato. Ela não pode ter um lucro maior no contrato. Óbvio que muitas vezes elas têm. Por quê? Porque elas deveriam estar sempre melhorando o seu parque tecnológico para oferecer o melhor serviço possível para o cidadão. Até porque elas cobram caro pelo serviço que elas oferecem. Ou é barato pagar a conta de luz na casa sua aí, cidadão, onde você mora? A minha conta de luz lá em casa é altíssima. É uma parte grande do orçamento da gente lá em casa e que, infelizmente, o município se omite em relação a cobrar por essa qualidade da prestadora de serviço. Então, nós queremos que o município tenha uma regulação própria desses serviços públicos. A gente tem uma agência reguladora municipal para o serviço de iluminação também. Não só para o serviço de iluminação, mas o serviço de regulação dos serviços com uma agência pública municipal que regule o serviço de transporte público para gerenciar a nossa mobilidade urbana, que regule para a gente possa ter eficiência, eficácia e uma gestão transparente dos recursos que não são poucos que a gente coloca nas mãos dessas empresas. E eu passo para o próximo tópico, que é o serviço de água e saneamento básico. Esse é um tópico importantíssimo, porque a prefeitura mandou, a atual administração mandou um projeto de lei
para a Câmara Municipal escondido, né, de todo mundo, até dos vereadores. Eles ficaram sabendo que o projeto chegou lá. Aí eles mandaram chamar, inclusive, o presidente da Sabesp para ir lá explicar para eles. Dá para a gente se livrar da Sabesp? A resposta é não, não dá. Sabe por quê? Porque como a Sabesp já fez muitos investimentos na cidade, para a gente tirar a Sabesp, a gente teria que indenizar a empresa por toda a rede coletora de abastecimento e de tratamento que nós temos do esgoto no município e da água também. Então nós não temos como tirar a Sabesp daqui. Só que a Sabesp opera hoje com um serviço que não é contratualizado, ou seja, não tem um contrato que estabeleça quais são as suas obrigações e nem quais são os direitos dos consumidores, em particular, qual é a obrigação da Prefeitura e o dever da Sabesp em relação à fiscalização dos serviços que são oferecidos. Então, a gente precisa ter um projeto de lei que pense naquilo que a população quer. Então, esse projeto que não atende a 100% dos moradores do município, da coleta de esgoto, que não atende também a totalidade dos munícipes, e do tratamento e devolução desse resíduo tratado da água já limpa, devolvida para a natureza. Qual é a meta que a gente vai cobrar da Sabesp? Isso precisa ser discutido em oficinas, audiências públicas, de maneira urgente. Isso já deveria estar sendo feito. E a gente quer fazer de uma maneira muito rápida e ágil para que as pessoas possam dizer o que elas esperam. Eu gostaria de ter uma meta de 100% de água tratada e de esgoto coletado e tratado no município de Guarujá. Com os gestores que vão assumir a prefeitura. Eu não sei se eu vou ter a honra de receber essa missão, mas quem receber essa missão tem que ter isso como prioridade. Água tratada e esgoto coletado e tratado é fundamental para a gente superar desigualdades sociais, problemas de saúde serem resolvidos e que a gente tenha o menor gasto público nessas áreas que são essenciais para qualquer cidadão. Se a gente está falando hoje de uma saúde precária no município de Guarujá, a gente deve muito disso ao sistema de esgotamento da nossa cidade, que é precário, que não está desenhado para o tamanho da população e que se sobrecarregamos aí de dobrar, chegando em dias do ano em que triplica a população do município e o esgoto extravasa. Aí a gente pensa, na época do verão, o esgoto extravasando, chovendo pra caramba, inunda tudo, esse esgoto vai para as praias e aumentam casos de virose, contaminação, doenças que são gravíssimas e que afetam principalmente a população mais carente, mas não apenas, porque quando a água do esgoto chega lá no mar, o mar é usado por todo mundo, inclusive pelo turista, inclusive pelas pessoas de renda mais elevada. Então a gente precisa pensar em solucionar isso. Então o que a gente quer fazer? A gente quer que a responsabilidade pela fiscalização seja reguladora, que permita que a sociedade participe da gestão do sistema de fornecimento de água e de tratamento de esgoto no município, com a responsabilização do munícipe através de um conselho e dos gestores públicos, para que a gente possa ter um serviço de mais qualidade. E por fim, em relação a esse tema, 30 anos, prorrogáveis por mais 30, para a concessão de um serviço tão importante para a nossa cidade, num contrato que é um contrato milionário, com investimentos fundamentais para o futuro de Guarujá, que é o contrato da Sabesp, que está lá na Câmara. Nós